Como conquistar um homem e fazer ele se viciar em você. Quando a gente fala em segredos da conquista, não é uma mensagem que você vai mandar, não é uma diquinha de sedução. A gente está falando de padrões de comportamento que vão deixar aquele homem que vale a pena para você curioso, super interessado, pensando em você, absolutamente maluco para te conhecer melhor, para descobrir mais coisas sobre você. E aí você pode estar pensando assim, Dani, mas aí não é joguinho? Ele não tem que gostar de mim do jeito que eu sou? Ele não tem que se interessar só por mim e só querer sair comigo, esquecendo todas as outras? Sim, mas isso vai acontecer com o tempo, quando vocês já estiverem saindo. Agora, existe o não para essa pergunta, e eu vou te explicar, porque mulheres e homens têm cabeças diferentes. Nós, mulheres, buscamos naturalmente uma conexão, porque nós, instintivamente, isso faz parte da natureza feminina, nós precisamos de segurança. Nós queremos nos conectar emocionalmente, porque nós buscamos alguém que nos proteja. E os homens, naturalmente, por instinto, buscam variedade. E eu não tô aqui para justificar um homem que trai, um homem que fala que não consegue ficar com uma mulher só, não é nada disso, gente. Só que os homens, naturalmente, precisam de mais tempo do que nós para se conectarem, para se apaixonarem. Então, vamos lá. Quais são os 3 segredos da conquista? Primeiro segredo da conquista: não dê tudo o que ele quer na hora em que ele quer. Por que os homens gostam tanto de jogar videogame, jogar bola, assistir jogos de competição esportiva, luta? Nós, mulheres, gostamos disso? Não. Os homens gostam de jogos porque eles gostam de desafios. Videogame tem desafio, jogar bola tem desafio, assistir a um jogo na televisão tem desafio, porque na cabeça deles eles estão torcendo para um time, então tem desafio ali. Os homens gostam de jogos porque eles gostam de desafios e porque gostam de conquistar. Eles precisam sentir que são capazes de vencer para provar a própria virilidade. Mesmo que eles não estejam competindo de verdade, na cabeça deles eles estão. E para eles isso é sério. Depois que você entendeu que o que eles buscam é o desafio, o que eles buscam é a vitória, você vai criar expectativas. Você vai criar desafios para que ele mude de fase. Como que você vai fazer isso? Você não vai dar garantias para ele, enquanto ele não te der garantias. Você vai criar um mistério sobre quando e como as coisas vão acontecer. Não beija de cara. Não convida ele para entrar na sua casa logo no primeiro encontro. Não vá para a casa dele. Não vá para a cama dele, principalmente, porque cada uma dessas coisas é uma fase e ele tem que vencer os obstáculos para conquistar, porque você é o prêmio. Um prêmio que sim, ele vai ter que batalhar e vencer os obstáculos para conquistar. Quer ver outro exemplo aqui? Não aceite todos os convites sempre que ele quer, no dia e na hora que ele quer. Não deixe ele perceber que você tá doida para o próximo encontro. Um simples acho que sim, me liga na terça e a gente combina, já muda o jogo. Em vez de você falar assim, como eu tava assistindo numa série, o cara convidou a mulher para sair e ele virou e falou assim: quando você pode? Ela falou assim: eu tô tranquila semana que vem, veja o dia que é melhor para você. Nunca faça isso. Você pode estar livre pro resto do ano. Você jamais vai dizer isso. Você diga assim: olha, eu tenho alguns compromissos na semana que vem, faz o seguinte, me liga na terça e a gente combina. Vamos pro segundo segredo da conquista. Ouse ser diferente. Porque a diferenciação cria desejo. Deixa ele com vontade de quero mais. Olha só como é que o iPhone criou um desejo
desejo tão absurdo nas pessoas que as pessoas ficam esperando o lançamento do próximo para comprar. A diferenciação do iPhone começa pela caixa. A caixa do iPhone parece uma joia. Então você precisa parecer uma joia, não uma mercadoria barata. Então não se vista igual a todas as mulheres. Não pinta o seu cabelo igual. Não se comporte de forma igual. Quer ver exemplos disso de forma prática? Fale menos e pergunte mais. Ouça mais. Deixa ele falar dele, da vida dele, das coisas que ele gosta. Vai dando corda. Vai perguntando. Isso já é diferente da maioria. Sabe por quê? Tá todo mundo tão carente que a maioria das pessoas quer falar sobre si. São raras as pessoas que querem ouvir. Então, seja a mulher diferente que ouve, que se interessa pelos interesses dele. Porque essa diferenciação nas pequenas coisas, gente. Você não precisa ser a Mulher Maravilha, não é sobre isso. É nos detalhes. A diferenciação cria desejo, a diferenciação cria interesse e ele vai querer descobrir esse desconhecido. Enquanto ele quer descobrir, você ganha tempo para gerar conexão. E o terceiro é crie experiências inesquecíveis. Pensa aí comigo. Quais foram os dias da sua infância que ficaram marcados? E da sua adolescência? Você se lembra dos dias que foram exatamente iguais aos outros ou daqueles que marcaram porque aconteceu alguma coisa diferente, você fez algo diferente ou algo muito bom ou algo muito ruim, sim ou não? Quem que se lembra do dia 11 de setembro? O 11 de setembro ficou marcado porque aconteceu um desastre horrível, que foi o ataque às Torres Gêmeas. Então, você precisa criar boas memórias. Além da diferenciação do desejo de quero mais, você precisa, nas primeiras oportunidades que você tiver, criar experiências que vão virar memórias, porque memórias geram conexão. Quer ver um exemplo? A maioria das mulheres vai aceitar o convite óbvio, que é o convite para ir no barzinho tomar uma cerveja. Quantas vezes ele já fez isso? E ele vai levar você no mesmo barzinho, vai pedir a mesma porção, vai sentar na mesma mesa. Então, muda o roteiro, muda os sabores daquilo que vocês vão tomar, daquilo que vocês vão comer. Tipo, em vez do barzinho, o parque, em vez da cerveja, a água de coco, em vez daquela mesma mesa onde ele leva todas as mulheres, o pôr do sol. Ele te faz um convite para ir no lugar óbvio e que talvez você nem goste e você propõe. E se a gente tomasse um café? Pode ser andar de roda gigante numa terça-feira à noite. E aí, quando vier o convite para jantar, em vez de você aceitar o restaurante que ele propôs, porque ele vai propor algo que ele já conhece, você vira e fala para ele: eu adoraria jantar com você, mas eu posso sugerir um lugar que eu adoro e eu tenho certeza que você vai gostar? E aí você leva ele num restaurante que ele não conhece. Você pergunta: você já conhece tal lugar? E se ele falar que sim, você... E tal lugar? Já vai com os 3 em mente para a conversa. Se ele falar que sim de novo, e tal outro? O que ele não conhece, você sugere. E aí faça ele experimentar alguma coisa diferente, sabores diferentes. E depois do terceiro encontro, você convida ele para ajudar você a fazer alguma coisa, porque isso vai criar uma experiência inesquecível para ele. Vou contar um exemplo de como que eu fiz isso. Era uma terça ou quarta-feira, ele falou assim: eu posso passar aí para te dar um beijo hoje? Ou seja, ele tava com saudades. Aí eu falei assim: pode, mas eu vou ao supermercado mais tarde. Então, só se você for comigo e me ajudar. E aí você deixa ele empurrar o carrinho do supermercado, para que ele se sinta útil, para que ele tenha um papel de verdade em te ajudar. Pede para ele pegar algo lá no alto da prateleira. Mostra para ele que existe um papel para ele na sua vida. E isso também cria uma experiência inesquecível. Do tipo assim: ah, isso foi diferente. Faz tempo, ou talvez eu nunca tivesse experimentado essa sensação de uma mulher que precisa de mim para alguma coisa. Porque hoje em dia todas as mulheres estão dando muito conta de si, né? E aí eles ficam tudo meio perdidão, sem saber o que eles precisam. Então, olha, eu acabei de te contar os 3 maiores segredos da conquista.